A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina e dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de Marcos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, seja presencialmente, seja remotamente, reunidos para estudar a Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Depois de nós estudarmos a primeira parte, ou primeira sessão do Evangelho de Marcos, hoje nós chegamos à parte central. Eu já disponibilizei o link com o PDF e nesta parte central, ou sessão central, que vai do capítulo 7, versículo 31, até o capítulo 9, versículo 50. Lembrando, o Evangelho de Marcos ele pode ser dividido em três partes. Estudamos a primeira parte, que por sua vez era dividida em três subpartes, ou três subseções, e hoje estamos na parte central, que, dando prosseguimento à proposta dentro da análise retórica, é a primordial, é a principal do Evangelho. Nessa sessão, o ministério de Jesus ele transcende as fronteiras de Israel. Lembrem que na primeira parte, o ministério de Jesus está todo ele concentrado na Galileia. Mas mesmo essa disposição geográfica de estudar, de mostrar o Evangelho de Marcos, mostrar o ministério de Jesus na Galileia, já aponta para isso. Primeiro porque a mensagem das boas novas não deve se restringir apenas ao povo do Antigo Testamento, mas também isso já foi preparado na sessão anterior, na primeira parte, porque a Galileia era conhecida como a Galileia das nações, ou Galileia dos gentios. Você encontra até essa menção lá em Isaías, no capítulo 9. Por sua vez, essa sessão ela vai se dividir em três subseções, e cada subseção corresponde a uma sequência. Então você pode dizer também que se divide em três sequências. Então a primeira sequência, que pega do capítulo 7, versículo 31, até o capítulo 8, versículo 26, Jesus é o novo Moisés. Depois, a sequência central, o novo Adão. Capítulo 8, versículo 27 até o capítulo 9, versículo 13. E aí a última sequência, Jesus é o novo Elias, capítulo 9, do versículo 14 ao 50. Então é bem interessante essa contraposição das sequências extremas aqui dentro dessa seção central. Jesus sendo o novo Moisés, se contrapondo, ou melhor, fazendo paralelo a Jesus sendo o novo Elias. E é até interessante que quando nós estudamos as histórias de Elias, por exemplo, lá em 2 Reis, no capítulo 2, fica bem patente como Elias ele é comparado a um novo Moisés. Então, Jesus, então, ele é ao mesmo tempo o novo Moisés e o novo Elias. Mas, aí na parte central, você tem essa comparação com o novo Adão, o novo homem.
E essa subseção ou sequência central que versa acerca do novo Adão, ela é formada, por sua vez, por 5 passagens ou perícopes, que são dispostas concentricamente. Então começa ali. A confissão de Pedro na estrada de Cesareia, lá no capítulo 8, versículo 27 até o versículo 29. Depois, o primeiro anúncio da paixão e ressurreição, capítulo 8, versículos 30 ao 33. E aí no meio, no centro, o discurso sobre o discipulado, capítulo 8, versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1. Aí depois você retorna, essa é a passagem central, e que nós vamos esmiuçar, inclusive, hoje. Aí depois vai retornando a linha, a confissão do Pai sobre uma alta montanha, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 8. E aí B', segundo o anúncio da paixão e ressurreição. Então, olhem como está emoldurado aqui. Por isso que a análise retórica é bem interessante, porque você vai conseguindo identificar como as passagens elas vão se encadeando, elas vão se concatenando. Lembre daquilo que eu já falei em outras ocasiões, e sempre bato nessa tecla. Nós temos o hábito de enxergar a Bíblia como se fosse uma coleção, entre aspas, aleatória de versículos. E, no entretanto, existe, embora não seja exatamente uma ordem cronológica, mas é uma ordem temática fantástica e bem delineada. Então veja, a confissão de Pedro na estrada de Cesareia, localizada, a localização geográfica, né, na estrada de Cesareia, vai se contrapor ou ter o paralelo à confissão do Pai sobre uma alta montanha. Essa confissão de Pedro na estrada de Cesareia, né, é bem interessante, ou seja, os discípulos estão a caminho de uma compreensão, ou justamente a caminho de compreender a essência do discipulado. Isso é bem interessante. E ao primeiro anúncio da paixão e ressurreição, você tem depois, lá no final, um segundo anúncio da paixão e ressurreição. Então veja como vai emoldurando, de tal maneira que aí no meio você tem esse discurso sobre o discipulado. As 2 primeiras passagens formam uma subsequência, bem como as 2 últimas, ambas mantendo a temática comum da confissão e anúncio, objetivo principal do discurso sobre discipulado, que será central não somente para essa sessão, como para todo o Evangelho de Marcos. Então, esse discurso, né, que pega do capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1, esse discurso é primordial para todo o Evangelho de Marcos. E veja como ele é moldurado por confissões e anúncios. Uma primeira confissão e um primeiro anúncio. E depois uma segunda confissão e um segundo anúncio. A passagem central sobre discipulado está dividida em 3 partes. A parte central divide-se em 3 trechos e as extremas em 2 trechos cada. Então, para quem está acompanhando pelo PDF, nós teremos essa seguinte disposição. A primeira parte, ela pega no capítulo 8, versículo 34. E aí, como eu sempre tenho feito, uma tradução alternativa. Então fica assim: e conclamando a multidão junto com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser após mim seguir,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa é a primeira parte. A parte central agora será formada desde o versículo 35 até o versículo 38, sendo que vai ser dividido em 3 trechos. O primeiro trecho, ele é formado pelo versículo 35, que diz assim: pois quem quiser sua vida salvar, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então esse é o primeiro trecho. Aí o trecho central. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua vida? Pois que daria um homem em troca de sua vida? Agora vem o trecho final desta parte central. Pois quem envergonhar-se de mim e de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem envergonhar-se-á dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos santos. E agora termina com a parte final, que é formada lá pelo primeiro versículo do capítulo 9. Ou seja, dentro daquilo que eu já havia falado em outras ocasiões, essa divisão de capítulos ela foi feita muito tardiamente. Ela foi feita há 800 anos atrás, e hoje percebe-se que essa divisão de capítulos, ela no final das contas não foi feita adequadamente, ou seja, o capítulo 8 deveria terminar aqui. Mas agora, depois de 800 anos, não há como mudar essa separação de capítulos. O mais importante é que o contexto ele termina aqui. Capítulo 9, versículo 1. E disse-lhes: verdadeiramente afirmo-vos que há alguns aqui dos presentes, os quais de maneira alguma provarão da morte, até que tenham visto o reino de Deus vindo com poder. E é interessante você perceber essa disposição aqui dos trechos. Além de ser inspirado por Deus, como essa disposição literária, poética, ela é fantástica dentro das Escrituras. Observe que a parte central, ela é toda tomada por essa expressão, pois quem, pois que, pois quem. E veja como o pois quem, ele determina o trecho inicial e o trecho final. De tal maneira que o trecho central é dominado pelo pois que. E as partes extremas, com Jesus chamando a atenção para falar ou conclamar. Então, olha aqui, capítulo 8, versículo 34. E conclamando a multidão junto com seus discípulos, disse-lhes, Jesus disse-lhes. Aí lá no 9:1, e disse-lhes. Então, veja como vai marcando bem essas 3 partes. Como há essa preferência por dividir em 3. Então você tem o Evangelho de Marcos dividido em 3 partes, 3 sessões. Essa sessão que pode ser dividida em 3 partes, e essa perícope central podendo, por sua vez, ser dividida em 3 partes, e a parte central também ser dividida em 3 trechos. É fantástico. Notem também como você vai marcando essa
repetição de temática. Lá na primeira parte, seguir se contrapõe a negar-se, assim como tomar se contrapõe ao seguir. Então, negar-se a si mesmo equivale ao que? A tomar a sua cruz. Outra coisa, observem aqui na parte central, lá no versículo 33, por causa de mim e do Evangelho. Esse é o primeiro trecho da parte central. Aí lá no versículo 38, pois quem envergonhar-se de mim e de minhas palavras. Veja que contraponto. Quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ali no versículo 38, pois quem envergonhar-se de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem envergonhar-se-á dele. Ou seja, está como que perdendo. Lá perde-se a vida para, na verdade, ganhá-la. E aqui, envergonhando-se de Jesus e de suas palavras, você perde de vez. Essa parte central, que é formada do versículo 35 até o versículo 38, veja que ela toda gira em torno da palavra vida. Veja, vida, que algumas Bíblias traduzem como alma, né? Porque a palavra psique, ela tem essa gama de significados, mas aqui no contexto, ela está se referindo à vida. Mas poderia ser traduzida também como alma. É uma palavra que nós chamamos de polissêmica. Pode significar eu, vida, alma. Ela pode ter vários significados. Então, na parte central, ou seja, no trecho central, há a demanda sobre a vida. O que um homem dá pela sua vida? O Filho do Homem dará a sua vida em prol da humanidade. Essa é a questão crucial. O caminho iniciado na estrada de Cesareia, onde Pedro, representando todos os discípulos, inclusive nós, hoje, enquanto discípulos de Cristo. Então, na estrada de Cesareia, em que Pedro fez a confissão crucial, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, encontra agora seu clímax aqui. Essa é a essência, né, da confissão de Pedro. Vale até a pena nós retornarmos ali nessa confissão de Pedro. Marcos 8, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 29. Marcos 8, 29. Então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Mas não basta você confessar com seus lábios. E é isso que Jesus vai mostrar nesse trecho central aqui. Essa demanda, lá no versículo 36 e 37. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua vida? É bem interessante que algumas Bíblias traduzem como perder, né? Mas a palavra ali grega, ela nos fala mais sobre esse arruinar. É algo assim, bem, que diríamos hoje, evangelístico, vamos dizer assim. Pois que daria um homem em troca de sua vida? Jesus, ele dará a sua própria vida em prol de todos nós. Isso faz com que essa declaração aqui no Evangelho de Marcos tenha o seu correspondente lá no Evangelho de João, do que nós habituamos a chamar de o versículo áureo, né? Texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Considerando todos esses trechos, nós podemos obter a seguinte disposição. É bem interessante. É a disposição que nós chamamos de quiasmo, ou seja, você tem como se fosse um candelabro, né, deitado, em que a primeira corresponde com a última, a segunda com a penúltima, até chegar na parte central. Então, se Jesus chama a multidão e os discípulos, lá em 8,34, em 9,1, a linha Jesus fala a todos. B, se Jesus coloca as condições para ganhar a vida em 8,35, isso vai estar em contraposição lá em B', condições para perder a vida, 8,38. E aí no centro, o cerne da mensagem, o que dará o homem pela sua vida? 8, versículos 36 e 37. Então, no trecho central, há uma alusão com o afirmado em Eclesiastes 3,1, além de um eco do Salmo 49, nos versículos 7 e 9. Então, vamos ler aqui Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E também há um eco do Salmo 49, no versículo 7. Salmo 49, no versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Então é bem interessante essas referências que nós encontramos aqui. Então, retornando ali, no versículo 37, também alguns encontram, não é, uma semelhança com uma declaração do filósofo Menander, né? Nada é mais valioso do que a vida de alguém. Agora é interessante uma outra temática que vai ser abordada aqui no Evangelho de Marcos, nessa passagem. A infidelidade a Deus, comparada ao adultério conjugal, quando ele fala de uma geração adúltera, né, é um tema que começa com Oséias e vai ecoar em outros profetas. Você encontra lá, por exemplo, em Oséias 2:1. O livro do profeta Oséias, no capítulo 2. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. E nós encontramos aqui também em Isaías, no capítulo 50. Isaías, no capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Nós ainda teremos aqui Jeremias 3:8.
Isso vai ser muito explorado pelos profetas. Jeremias 3,8: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Aqui é até bem mais claro. Aqui está fazendo a diferença dos reinos separados. O reino do norte, com 10 tribos, que manteve o nome Israel, e ao sul, 2 tribos que formaram o reino de Judá. Então está se referindo, essa carta de divórcio dada por Deus a Israel está se referindo ao cativeiro. E aqui falando de Judá, sua irmã, viu o que aconteceu e não temeu, ou seja, enveredou pelo mesmo caminho da idolatria, que aqui é comparada a uma prostituição. E nós ainda vamos ter Ezequiel 16, 32. Ezequiel 16, 32. Foste como a mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Aí ele vai continuando. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque, dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Embora a declaração em 9:1 seja compreendida como uma expectativa pela parousia mais do que iminente, aqui chegamos lá no último versículo. Deixa eu só voltar aqui. Então nós falamos da primeira parte. Um outro detalhe interessante. Até então, Jesus, no contexto anterior, ele vinha falando exclusivamente com seus discípulos. Aí no versículo 34, no capítulo 8, entra a multidão e conclamando a multidão junto com seus discípulos. Isso é bem interessante, porque diz que junto aos discípulos você tem uma multidão. Essa multidão representa todos aqueles que são convidados para ouvir a mensagem de Jesus. Os discípulos são aqueles que já seguem. E essa multidão são aqueles que estão sendo convidados a entrar para o reino de Deus. Essa multidão, então, representa a todos nós em todas as épocas, antes de aceitarmos a mensagem do Evangelho. Falamos já dessa parte central, de como ela gira em torno dessa temática da vida, que no texto grego é a palavra psique. E agora chegamos no capítulo 9, versículo 1, que é considerado um dos versículos, pelo menos a maneira como ele está aqui, é um dos mais impactantes dentro do Evangelho de Marcos. Então, voltando aqui, embora a declaração em 9:1 seja compreendida como uma expectativa pela parousia mais do que iminente, o que é parousia? É a volta de Jesus. Então, quando você lê o versículo, esse capítulo 9, primeiro versículo, é como se houvesse a expectativa, já naquela época, de que Jesus retornaria logo. Quando nós lemos lá na segunda carta de Pedro e outras passagens, nós entendemos que desde aquela época que você já vivia na expectativa escatológica da volta iminente de Jesus. Então, e na época em que a segunda carta de Pedro foi escrita,
já se caçoava da demora. Onde está a promessa da sua vinda? E aqui, o versículo 1 do capítulo 9, mostra essa necessidade de você ter essa expectativa, de esperar Jesus, não para daqui a 10 anos, 20 anos, mas para o aqui e o agora. É uma declaração até bem contundente. Verdadeiramente afirmo-vos que alguns aqui dos presentes, os quais de maneira alguma provarão da morte, até que tenham visto o reino de Deus vindo com poder. Embora esse versículo seja repetido nos outros evangelhos, aqui ele é muito mais contundente. Diz, daqueles que estão presentes aqui, agora, nesse momento, ouvindo minha palavra. Aqui, presentes ao ministério terreno de Jesus. Desses que estão presentes, de alguma maneira provarão da morte, até que tenham visto o reino de Deus vindo com poder. Então, isso é uma declaração contundente, né, de uma esperança da volta de Jesus iminente, não para daqui a muitos anos. E é por isso que esse versículo tem sido motivo de estudos, né, de vários e vários estudiosos. Tá? Então, embora seja compreendido como uma expectativa pela parousia mais do que iminente, com sua declaração de ver ter chegado o reino de Deus com poder, né, e aí você vai comparar com os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Em Mateus 16, 28, ver o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui é uma modificação bem sutil aqui. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então já começa uma ligeira modificação. Mas é interessante como nós vamos ter agora aqui em Lucas 9, 27, ver o reino de Deus. Então lá em Lucas 9, 27, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então essa declaração de Lucas, ela é mais genérica, podemos dizer assim. Então, observem, é interessante ver como há essa progressão do pensamento. Tá? Ver ter chegado o reino de Deus com poder, lá em Marcos, você tem ver o Filho do Homem no seu reino, em Mateus, até que finalmente chega em Lucas, ver o reino de Deus, de maneira absoluta. Então, essa declaração lá em Marcos pode ser entendida como a garantia de que a vinda do reino de Deus é tão certa quanto a imortalidade dos imortais como Moisés e Elias, que é indicada pela perícope seguinte, lá nos versículos 2 ao 8 do capítulo 9. E essas testemunhas relatadas poderiam ser ainda aquelas acerca da ressurreição e da vinda do Espírito no dia de Pentecostes. Então, Hendrickson, ele compartilha dessa interpretação e ela também é compartilhada por outros comentaristas. Mas é interessante, vejam como você tem mais uma maneira de explicar essa passagem aqui no Evangelho de Marcos, e como não é um versículo tão simples de ser compreendido. Isso porque, na verdade, ele aponta para múltiplas possibilidades. Ao mesmo tempo, fala das testemunhas, né, daquela época da ressurreição e da vinda do Espírito no dia de Pentecostes. Então, retornando aqui o texto em Marcos,
destes que estão presentes, que nenhuma, de que forma alguma provarão da morte, sem que tenham visto o reino de Deus vindo com poder. Essa vinda com poder pode ser interpretada no dia de Pentecostes, mas também seria preparando para o contexto posterior, falando da transfiguração de Jesus na montanha e lá em que aparecem Moisés e Elias. E é interessante que em todos os evangelhos sinóticos, todos eles, esse versículo ele antecede a passagem acerca da transfiguração. Amém? Que Deus então abençoe. Na próxima sexta-feira nós daremos continuidade a esse estudo. Agora, na próxima sexta-feira, nós entraremos na última parte do Evangelho de Marcos, que também ele vai ser dividido em 3 partes. Sei que muitas pessoas fazem pedidos de oração, são diversas causas, e nesse momento, eu não tenho aqui acesso nesse exato momento quem tem pedido de oração, mas eu sei que mesmo aqueles que não colocaram seus pedidos, têm suas petições. Estaremos orando agora, intercedendo por todos esses, tanto aqueles que, porventura, colocaram seus pedidos de oração aqui no post, como esses que não colocaram, mas que estão assistindo de casa, ou os que vão assistir depois, e certamente têm seus pedidos de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais este estudo da Tua Palavra, Senhor. São pessoas que têm pedido por uma intercessão, são pedidos por portas de emprego, são pedidos por saúde, pedidos para a libertação de familiares, famílias que às vezes estão enlutadas pela perda de entes queridos. Pai querido, que todos esses, Senhor, estejam aos pés do Teu altar. Nós colocamos todas essas petições aos pés do Teu altar. E que o Senhor atenda a cada um nas suas necessidades. E que o Senhor possa abençoar a cada um. Pai querido, Tu és o Deus Todo-Poderoso e em Ti nós confiamos. Nós colocamos todos nas palmas das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Domingo agora nós teremos pela manhã Santa Ceia na Matriz. E nós teremos também aqui a Escola Bíblica Dominical. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.